ler no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, uma leitura aí que já é conhecida de todos nós, ou da maioria, mas sempre vale a pena relembrar os acontecimentos registrados pelos evangelistas. E no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós lemos sobre um homem que era possuído por espíritos imundos. Depois, na sequência, tem o caso da mulher, uma mulher que sofria com uma hemorragia e que ia perdendo a vida aos poucos. E no finalzinho do capítulo temos o registro da menina chamada Talita, filha de Jairo, que adoeceu e veio a falecer, mas o Senhor Jesus a restaurou. É um capítulo que registra um início muito dramático na vida de 3 pessoas, mas que conclui ou finaliza a história de cada um deles de uma forma muito maravilhosa, que tem muita semelhança com a nossa vida também. Então vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi, começou a anunciar em Decápolis
quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Que o Senhor nos ajude nesta meditação, dessa porção da sua palavra. Amém. É um texto que já é conhecido da maioria aqui, e que talvez tenha sido lido por todos nós. Um texto que nos mostra o poder do Senhor Jesus Cristo na libertação de um homem que também tinha sobre si poderes que o dominavam, que o escravizavam. Isso nos faz lembrar de João capítulo 10 e versículo 10, quando o Senhor Jesus disse que o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. E ele falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E com certeza esse ladrão ao qual se refere o Senhor Jesus em João capítulo 10 se refere ao adversário, ao nosso adversário, o inimigo das nossas almas, aquele que é insubmisso a Deus. E a gente percebe que isso vem vindo lá do início, desde quando surgiu o primeiro casal, Adão e Eva. Lá apareceu também o inimigo para tentar destruir a obra de Deus. E ele vem investindo contra as pessoas, como aconteceu, por exemplo, na libertação, ou antes da libertação do povo de Israel, o faraó tentando segurar a nação, Moisés e Arão indo e mostrando a faraó o desejo de Deus para libertar o seu povo. E aquele homem, o rei do Egito, segurando o povo, e aquelas manifestações estranhas que surgiram, daquelas serpentes que surgiram, como também quando a vara de Moisés transformou-se numa serpente, os magos também fizeram aquilo, para impressionar, ou para tentar mostrar que também eles tinham poderes. E de fato, o inimigo, não podemos ignorar as suas forças. Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. Ele existe, e houve muitas manifestações, e essas manifestações, elas se multiplicaram, parece, na época que o Senhor Jesus Cristo estava anunciando a vontade de Deus, libertando vidas. E aqui não foi diferente no caso do capítulo 5, aqui do Evangelho de João. A gente, ao pensar um pouco nesse homem, imaginamos a tristeza da sua família, ao saber que tinha um membro da sua família que morava nos sepulcros, que dormia talvez em um dos túmulos, e que não tinha condições de voltar para casa, e que nem as autoridades tinham condições de mantê-lo preso, porque quando ele era preso, ele arrebentava as cadeias, os grilhões eram esmigalhados, despedaçados, pela força dos espíritos que ocupavam esse homem. E esse homem se cortava com pedras, conforme nós lemos o texto aqui. Era uma situação muito lamentável o que os espíritos faziam com esse homem, impedindo que ele fosse uma pessoa normal. E de fato não era uma pessoa normal que dormia nos sepulcros e que andava pelos montes e gritando. O evangelista Mateus, no capítulo 8, fala que por aquele caminho que eles passavam, ninguém podia passar. Eram talvez homens violentos, que tinham uma força descomunal. Certamente alguns dos irmãos aqui já viram algumas pessoas cuja alma, cujo espírito está invadido por forças opositoras. São pessoas que não têm condições de se libertar sozinhas, se não tiver uma ação de Deus. Se o Senhor Jesus Cristo
não tiver espaço para agir nessas vidas, elas vão continuar escravizadas, e elas vão ficando cheias de cicatrizes. Imaginamos aquele homem com seus braços cheios de cicatrizes, pelos cortes que ele fazia com pedras, e ele não tinha condição de se libertar. Hoje não é muito diferente. Hoje talvez as cicatrizes não são tão visíveis, não estão tão expostas na pele, na carne, mas são cicatrizes que estão na alma, estão no interior. São pessoas cortadas, machucadas. Antes que uma ferida se sare, já tem outra abrindo-se. São almas sofredoras, escravizadas, dependentes, e que têm pensamentos os mais baixos e comportamentos reprováveis, até mesmo por eles mesmos, depois que, digamos, estão numa consciência mais normal. Será que foi eu mesmo que fiz aquilo? Será que foi eu mesmo quem esteve naquela situação? Será que aquele comportamento era meu? Imaginamos que algumas perguntas surgem, e a família desse endemoniado aqui sofria muito, porque certamente tinham vontade de trazê-lo para casa, mas eles sabiam que não tinham condições de trazê-lo para casa, e também não podia ficar nas cadeias. As autoridades não sabiam mais o que fazer com aquele homem, e ele dormia nos sepulcros. Sepulcro é cemitério, é lugar de mortos, e aquele homem, espiritualmente falando, estava exatamente no seu lugar. Aquele homem estava morto, espiritualmente falando, e ele dormia, digamos, na sua própria casa. Mas o homem não foi feito para viver assim, desta forma. O homem não foi feito para dormir no cemitério. O homem não foi feito para dormir na rua. O homem não foi feito para viver longe da sua família. O homem não foi feito para viver como um animal não adestrado. O homem foi feito para viver na presença de Deus, na presença de uma família, recebendo os cuidados, compartilhando comportamentos daqui para lá e de lá para cá. Mas esse homem que vivia de uma forma muito estranha, e o Senhor Jesus Cristo foi lá para libertá-lo. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao nosso encontro, como Ele foi ao encontro desse homem, e certamente com seu coração cheio de compaixão, Ele olhava para esse homem e via nele as marcas do sofrimento, a distância da família, a sua pele cortada, pedras que rasgavam talvez seus braços, seu corpo de uma forma geral. Um homem que não tinha uma identidade. Quando o Senhor Jesus Cristo perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: Legião é o meu nome. E tudo aquilo que o inimigo quer fazer nas pessoas é que essas pessoas não têm uma identidade. E ele tem, de uma certa forma, ao longo do tempo, feito com que muitas pessoas não tenham de fato uma identidade. Todos nós temos um nome. O Senhor Jesus Cristo perguntou: qual é o seu nome? O Senhor Jesus Cristo queria ouvir da boca desse homem qual era o seu nome. Mas esse homem teve os espíritos respondendo nele: Legião é o meu nome. Então não foi o homem que estava como que respondendo por ele. O homem não tinha forças. Como deve ter sido triste para o Senhor Jesus ver aquele homem naquele estado. Quando nós lembramos lá do Éden, quando Deus fez o homem, fez ele perfeito, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente,
E agora o Senhor Jesus Cristo encontra-se com um homem numa situação deplorável, dominado, sem forças, marcado, sujo, cujas autoridades não queriam colocar mais a mão nele, não sabendo o que fazer com ele. De vez em quando a gente ouve alguém dizendo, uma mãe talvez entregando seu filho para a polícia, falou: eu trouxe aqui meu filho, porque eu não sei mais o que eu faço com ele. Lá em casa não tem como nós mantê-lo lá. Nós não sabemos mais o que fazer com ele. Quantos homens e mulheres semelhantes a esse aqui ainda estão espalhados pelo mundo afora? Quantos males o inimigo tem feito na vida das pessoas? Quanto estrago nas famílias? Quanta ruína na sociedade? Todos os dias ouvimos falar de pessoas, como ouvimos hoje daquele jovem lá em Curitiba, de 18 anos, indo trabalhar, foi esfaqueado por homens sem temor a Deus. Capacidade de tirar a vida, ou tentar tirar a vida para subtrair um objeto, um coração cheio de ódio, cheio de rancor, uma vida sem controle. Certamente agora tem uma família chorando, na expectativa de ver o filho recuperando-se, mas não tem a certeza. Porque pessoas sem o temor de Deus, controlados por um impulso de possuir o que os outros possuem, incontentes, insatisfeitas com o que elas têm, com o que elas são, tentando subtrair dos outros alguma coisa para manter a sua sobrevivência. Esse homem que nós acabamos de ler sobre ele tinha essa vida marcada por um domínio que não era o da sua mente. Legião é meu nome. Qual é o seu nome? Todos nós temos um nome, todos nós temos um documento, onde está inserido ali o nosso nome, a data do nosso nascimento, o nome dos nossos pais. Esse homem aqui não diz nada disso para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, com seu coração cheio de compaixão, com seu poder ilimitado, olha para aquele homem, e agora aqueles espíritos naquele homem, disse para o Senhor Jesus não atormentá-los. Eles sabem que o Senhor Jesus Cristo é mais poderoso, e certamente eles sabem que um dia eles estarão dentro de um lugar de tormento, e eles sabem que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Todo-Poderoso, e agora eles estão dizendo: que temos nós, diz o versículo 7, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Usando o nome de Deus em vão, diz o versículo 8, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo, sai deste homem. E o versículo 9, então, vem a pergunta: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Eles querem ocupar corpos. E não foi o Senhor Jesus que mandou os porcos cair lá para baixo, foram eles que entraram naqueles corpos. Diz a Bíblia que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. O corpo de um homem e o corpo de uma mulher deveria ser a morada de Deus, a morada do Senhor Jesus Cristo, mas o corpo desse homem estava sendo possuído por espíritos imundos,
Isso ficou registrado para o nosso ensino, para que saibamos que, por mais que um homem viva uma situação longe de Deus, Deus pode mudar, Deus pode libertar, o Senhor Jesus Cristo pode transformar a vida de um homem, de uma mulher, mesmo que ela ou ele estejam vivendo sob o controle dos espíritos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é todo-poderoso. Nos versículos anteriores, ou seja, no finalzinho do capítulo 4, os discípulos viram o poder do Senhor Jesus Cristo sobre a natureza, controlando aquele mar, aquele vento, aquela tempestade, fazendo trazer uma grande bonança. E agora ele atravessa para aquela província para libertar um homem que estava agitado. E foi isso que de fato aconteceu. O Senhor Jesus Cristo ordenou que os espíritos saíssem desse homem, e eles saíram. E esse homem voltou então ao estado normal. Esse homem foi visto, conforme nos diz o texto aqui, no versículo 15, foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Ele foi visto assim, dessa forma. Eles sabiam que aquele homem não tinha, nos últimos anos, uma condição dessa aqui. Eles sabiam que ele ou estava nos montes, ou estava na cadeia, ou estava na sepultura, gritando pelos montes. Imagina à noite, aquele eco do grito daquele homem, invadindo os ouvidos daqueles que moravam lá por perto. Quanto medo causava às pessoas que moravam por perto. O inimigo quer causar medo, quer causar escravidão, quer causar dependência e quer matar. O Senhor Jesus falou, ele vem para roubar, para matar, para destruir. Essa é a obra dele. E ele tem destruído muitas vidas, tem destruído muitos lares, tem destruído muitos casamentos, tem destruído muitos jovens, rapazes e moços, homens e mulheres. Ele tem destruído, porque essas vidas, às vezes, mesmo ouvindo sobre o Senhor Jesus, não dão valor ao Senhor Jesus, não dão valor à palavra de Deus, não abrem os seus ouvidos para Deus, não abrem os seus ouvidos para a palavra de Deus, não abrem os seus ouvidos para o Senhor Jesus Cristo, e eles continuam na escravidão, na miséria, até que muitos deles vão para a sepultura, e suas almas, sua parte material, vai para o lugar de sofrimento. Como é triste isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio, está escrito lá no livro de Ezequiel. Ao mesmo tempo, Deus tem prazer na morte de um salvo, como diz lá no Salmo 116, no versículo 15, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Lá em Apocalipse, diz, bem-aventurado aqueles que agora morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas, e as suas obras os acompanham. Mas, quando uma alma se vai sem Cristo, é uma perda irreparável, irretornável. Nunca mais há uma chance para se sair daquele lugar de sofrimento, como é o caso do rico aqui do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, que morrendo foi parar no inferno e rogavam para que alguma coisa fosse feita por ele, pela sua família, mas nada se podia fazer mais. Enquanto ele estava com vida, ele tinha tempo. Esse homem aqui endemoniado, o Senhor Jesus Cristo foi ao encontro dele, e é ele que tem vindo ao nosso encontro. O apóstolo Paulo diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores,
1 Timóteo 1, versículos 15 e 16. E ele disse, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, os escravizados, os possuídos, aqueles que não têm forças, aqueles que são dominados. O Senhor Jesus Cristo quer libertá-los para levá-los para o céu. Ele quer libertar você, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer você assentado em perfeito juízo, vestido com as vestiduras providenciadas por Ele, salvação, a santificação, uma mudança. Ele quer fazer, Ele pode fazer, e Ele fez nesse homem que estava possuído pelos espíritos imundos, e Ele quer fazer na sua vida também. Ele quer resgatar almas que estão no sofrimento eterno, Ele quer tirar das mãos do inimigo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 1, versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O apóstolo Paulo diz, Ele nos libertou, ou seja, Paulo estava também no reino das trevas. Escrevendo aos Efésios capítulo 2, ele diz, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Paulo também estava, mas o Senhor Jesus Cristo ressuscitou a Paulo, a Saulo, eu, os irmãos, e o Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Diz lá em Hebreus 13 e 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo poderoso, Ele é o mesmo de amor, é o mesmo de compaixão, é o mesmo que tem poder para perdoar, para libertar, para dar uma nova vida. E esse homem experimentou isto, experimentou essa mudança, essa transformação, de tal maneira que ele foi visitado. Agora as pessoas vieram vê-lo e viram-no assentado, diz o versículo 15, tranquilo, de roupa sobre o seu corpo e em perfeito juízo, e temeram. Diz a sequência do texto, e os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, rogando ao Senhor Jesus que saísse. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. O Senhor Jesus está dizendo para ele, eu tive misericórdia de você. Vai falar isso para a sua família, vai contar para os seus, vai para a sua casa. Em outras palavras, você nunca mais vai dormir no túmulo, nunca mais você vai dormir no cemitério, a menos que depois da sua morte o seu corpo vai para lá, mas agora você vai para a sua casa. Aquele homem tinha casa, aquele homem tinha família, mas ele não desfrutava dos bens naturais, dos valores que ele podia usufruir, ele não usufruía, porque o inimigo, os espíritos não permitiam que isso acontecesse. Mas o Senhor Jesus Cristo veio e libertou aquele homem, e agora aquele homem tem condições de voltar para casa, de voltar para sua família, de dormir na sua própria cama. Imagina que quando ele chegou em casa, deve ter havido um impacto muito grande. Você, aqui. E ele podia dizer, sim, o Senhor Jesus Cristo teve compaixão de mim. Ele pediu para eu falar isso para vocês. Ele pediu para eu contar para vocês como Deus faz coisas grandes. E a libertação de uma alma é a maior grandeza de milagres que pode acontecer nesse mundo e que pode ser visto por pessoas. As pessoas andam por aí em busca de milagres, de curas para o corpo, mas o Senhor Jesus Cristo quer curar de fato a alma,
é essa que está doente. A doença do corpo é uma consequência da doença da alma, nada mais do que isso. A verdadeira enfermidade está na alma, e o corpo sofre por causa da alma ser prisioneira. Deus quer libertar você dessa prisão a qual você se encontra nela. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para isso, para nos libertar do império das trevas, para nos transformar, para fazer de nós homens e mulheres que falem das suas grandezas para a própria família e para as outras pessoas. E diz o versículo 20, que aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Quão grandes coisas! Agora, aquela região podia ficar tranquila, a polícia certamente agora estava agradecida por não ter que prender um homem daquela natureza, mas os criadores de porcos pediram para o Senhor Jesus sair de lá. Saia dos nossos termos. O ser humano não tem olhos para enxergar a mudança que Deus opera numa vida. Para eles vale mais as coisas materiais. Tem mais valor os porcos do que uma alma liberta. Tem mais valor animais do que um homem, porque eram cegos, e certamente agora aquele ex-endemoniado podia falar para eles: o que é mais importante, uma manada de porcos ou um homem livre? O que vale mais para vocês? Não é a minha vida? Agora eu posso falar daquele que me libertou, daquele que me transformou. Vocês expulsaram daqui aquele que me trouxe alívio, aquele que libertou a minha alma das prisões dos espíritos. Agora eu posso servir a Ele. É assim que pode acontecer na sua vida também, e tem acontecido na vida de irmãos e irmãs. Todos nós aqui, outrora, vivíamos de uma certa forma numa escravidão, talvez não tão patente como essa que nós acabamos de ler, mas vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, conforme está lá em Efésios capítulo 2, andávamos arrastados pelo curso deste mundo, e estávamos caminhando passos largos para o inferno, para o sofrimento, para a prisão eterna da nossa alma. Mas o Senhor Jesus Cristo veio, e Ele nos libertou, Ele nos aliviou, e é Ele quem nos faz hoje ficar assentados, em perfeito juízo, falando com Deus em oração, cantando, anunciando a sua palavra. Nós não temos nenhum mérito, foi Ele que fez isso, Ele que mudou a nossa vida, foi Ele que nos tirou da lama, do atoleiro, do sofrimento, da perdição, e é Ele que pode fazer isso, e Ele tem feito isso, mas Ele só faz naquele que permite, que deseja, que deixa, que abre a oportunidade para Ele fazer, e Ele quer fazer isso na sua vida também. Você não quer? Você acha que vale a pena viver na escravidão, sabendo que o libertador está a um passo, que a liberdade está à sua frente, que a salvação está ao seu alcance, que a vida eterna está para ser possuída por você? Será que vale a pena viver uma vida na escravidão, na dependência que não é de Deus? Que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Amém.